Veja só os principais riscos para quem aluga carros para motoristas de aplicativos e como minimizá-los. E se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel da Goloc Locações de Veículos e nesse perfil aqui eu ajudo outros locadores a começarem nesse ramo alugando carros e faturar acima dos 10 mil reais por mês com a locação de carros, para que você tenha uma renda extra. Então vamos lá, falando sobre riscos. Embora esse seja um ramo, o ramo de locação de carros seja um ramo com uma alta lucratividade, essa tarefa não se torna tão fácil assim. É uma tarefa simples, que se você seguir os procedimentos você vai conseguir alugar com lucratividade, mas não é tão fácil, não é para qualquer desavisado entrar e já sair alugando carros, porque você pode ter altos prejuízos, né? Visto que com um carro aí, se você tiver um prejuízo em um motor, em um câmbio, você pode gastar facilmente aí 2, 3, 5, até 10, 15 mil reais. Então, não é para qualquer desavisado, você precisa de um certo procedimento, de um certo conhecimento para poder entrar. E os procedimentos nessa área, eles servem justamente para isso, para contornar os riscos que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, os principais riscos e como que você pode controlar esses riscos. E nos investimentos, quem entende de investimento sabe, a lucratividade ela varia de acordo com o risco. Quanto maior o risco, maior a lucratividade. É assim que acontece nos negócios, nos investimentos. E na locação de carros não é diferente. É um negócio, é um investimento com um alto risco, porque você vai ter um bem de 35, 40 mil reais na rua e você pode perder ele a qualquer momento, perder entre aspas, né? Porque a gente tem algumas formas de controlar isso, para que você não perca, para que você tenha o seguro, né? Para que venha reaver o carro. E por esse bem estar na rua, por isso ter muito risco, isso se torna tão lucrativo, porque muitas pessoas não querem fazer. Mas saiba você que com procedimentos você consegue controlar esses riscos e a lucratividade continua sendo alta. Então só para vocês terem uma ideia, a lucratividade na área de locação de carros, ela varia entre 5, 6, 7% ao mês, chegando a 60% ao ano. Então é uma lucratividade muito alta, muito maior do que qualquer outro investimento aí de renda fixa, de bolsa de valores, um investimento que tenha um risco menor. Tá, Daniel, já entendi. Agora, quais são os riscos da locação de carros? São vários, tá? Primeiro que eu quero falar aqui é sobre o risco da batida. O motorista pode bater o seu carro e não ter dinheiro para arrumar, por exemplo. Aí existe uma ação para controlar isso, que é a caução. Nós temos uma caução aqui dos motoristas que varia entre R$1.000 e R$1.500 e dependendo da batida, essa caução serve para poder pagar esse dano nesse carro. Porém, se o dano for maior, aí você vai ter que cobrar do motorista, se for maior do que a caução. Então você vai usar a caução para pagar uma parte desse dano e o restante o motorista paga. Ah, mas se o motorista não pagar, processo judicial. Mas saiba você que é o seguinte, para as locadoras, né, por exemplo, aqui a gente tem mais de 20 carros. Então a gente tem constantemente motoristas saindo e motoristas entrando. A maioria dos motoristas, mais de 70% dos motoristas, eles não utilizam a caução. Então eles entram, deixam caução de R$1.000 a R$1.500 e saem e não pegam a caução de volta, porque no contrato tem algumas cláusulas para que o motorista cumpra para que ele receba essa caução. E se ele não cumprir, ele não recebe, que ele, quando ele aluga o carro, ele já sabe. Então, essas cauções que vão ficando para trás, a gente utiliza nesses danos maiores, para poder, que nem os juros dos bancos, né? Os juros é alto, por quê? Porque muita gente não paga. Então por isso que a locação de carros é alta, é caro, porque algumas pessoas acabam dando um certo prejuízo e outras não. Então as que não dão pagam os prejuízos das pessoas que dão. E é assim que funciona. Outros riscos nós temos: furto e roubo. O bem está na rua, o motorista pode ser parado, o ladrão vem, rouba, ou furtado na rua parado, estacionado, e para isso a gente tem o seguro que paga 100% do veículo. Atropelamentos pode ser um risco, né? O motorista ele pode, com um carro alugado, atropelar uma pessoa, Deus me livre, matar uma pessoa, e o carro está no seu nome, está no nome da sua empresa, e aí, né? Então para isso que a gente tem que ter um contrato muito bem definido, um contrato reconhecido firma, um contrato reconhecido por ambas as partes, e melhor, né? Reconhecido juridicamente, não adianta ser qualquer contrato no fio do bigode, isso daí não adianta. Riscos de apropriação indébita. O que é apropriação indébita? O motorista pegar o seu carro e sumir, né? Sumir, não dá mais notícia. Não é roubo, né? Não é furto. Por quê? Porque você tem um contrato com ele, então é a apropriação indébita. Ele se apropriou de alguma coisa que não é dele. Então nesse caso nós também temos o seguro, que ele passa a cobrir também no caso de apropriação indébita. E temos o risco também da inadimplência, né? Então os pagamentos aqui em aluguel de carros a gente já coloca de forma semanal
para reduzir a inadimplência, porque se o motorista está pagando semanalmente, o risco da inadimplência é menor do que se for mensalmente, por exemplo. Isso daí é uma das ações para contornar a inadimplência. Outra ação é juros, multa, tomar o veículo, perder a caução. Temos várias formas de reduzir essa inadimplência. E lembrando que quando o motorista ele deixa de pagar o carro e o carro é recolhido, ele perde a caução. Essa é uma das cláusulas que os motoristas acabam perdendo a caução. E fora esses, existem vários outros riscos. Eu poderia ficar falando aqui para vocês algum tempo mais, mas eu não vou falar mais, né? Os principais riscos já são esses que eu passei aí para vocês. Mas você vê que tudo são riscos que dá para contornar, dá para minimizar esses riscos, né? O problema não é ter o risco, o problema é ter um risco desavisado, né? Quando você tem um risco e tem um plano de contingência, tudo bem, tudo na vida tem riscos, né? Alguns riscos maiores, outros menores. E para quanto maior os riscos, maiores tem que ser os procedimentos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a locação de carros, lá em 2017, eu já fui buscar carro em favela, porque não tinha procedimentos, então o motorista ele não quis devolver o carro, então quem teve que ir lá? Eu, o dono do carro. Então hoje isso não acontece mais. Hoje eu não recebo mais ligação de madrugada para falar que o carro foi roubado, para falar que o carro foi batido, para falar que, enfim, qualquer problema, não tem dinheiro para pagar, ou que aconteceu algum problema, ou que o carro ficou na rua. São vários problemas que eu tinha no passado que hoje em dia eu não tenho mais. E muitas empresas hoje que locam carros, muitas pessoas físicas que locam carros acabam passando por esses problemas, e por isso que falam que, algumas pessoas, né, falam que a locação de carros traz muito problema. Mas traz muito problema por quê? Porque não tem procedimentos. Quando você tiver procedimentos, você passa a não ter mais problema. Esses dias mesmo eu entrevistei um aluno que ele tem 5 táxis. 5 táxis, né? 5 placas, ele comprou, ele pagou mais ou menos 200 mil em cada placa. E ele falou: Daniel, a minha locação de carros é uma coisa antes do seu treinamento e depois do seu treinamento é outra. Você tem certos procedimentos que no passado eu nem imaginava que isso existe. E hoje eu sei que isso existe e isso está me economizando muita dor de cabeça, né? Como eu falei, o motorista ficava me ligando de madrugada e eu já, imagina você acordar 3, 4 horas da manhã com uma pessoa te ligando, pô, já atrapalha o seu sono, atrapalha a sua noite, pode atrapalhar o seu dia, a sua semana, o seu mês e por aí vai. Hoje, por exemplo, o celular nosso da Goloc, ele não vai para minha casa, ele fica na empresa. Tem procedimentos para os motoristas. Se bater, tem um procedimento. Se roubar, tem um procedimento. Se o carro der problema, tem um procedimento. Se acabar o combustível, tem um procedimento. Tudo nós temos procedimentos. E aí, a roda, ela começa a funcionar sem a sua presença. E é isso que a locação de carros tem que te trazer. Tem que te trazer segurança, né? Segurança para você e transparência para os motoristas. Eles têm que saber o que precisa ser feito em cada etapa, em cada ação, em cada procedimento. E o melhor aqui na Goloc, o que nós fazemos? Todo problema novo gera um procedimento. Então isso daqui é uma ação contínua nossa, uma ação que nós nunca paramos. Todo problema gera um procedimento. Por quê? Para que a gente não passe por esse mesmo problema uma segunda, uma terceira, uma quarta, e isso se torna uma dor de cabeça. Então todo novo problema, porque sempre existe, né? Sempre aparece alguma coisa nova, isso daí não tem como ficar livre disso. Eu digo probleminhas, né? Ou de repente tem problemas um pouco maiores, mas os maiores, a maioria já está com procedimentos, né? Agora os menores acaba surgindo um ou outro. Então a cada probleminha que surge, a gente cria um procedimento para que isso não volte a acontecer. E isso é importante para que você crie também, para que você comece a contornar os riscos e para que isso não te traga dor de cabeça. E assim, galera, com a locação de carros você consegue uma lucratividade alta em um negócio de risco alto. E melhor, sem dor de cabeça. Então você conseguir uma lucratividade alta em um negócio de risco alto, beleza, pode ter vários investimentos assim que possuem isso. Agora, com a dor de cabeça pequena, isso daí poucos investimentos vão te trazer. E aqui eu ensino vocês, aqui no meu perfil, nos treinamentos que eu faço, eu ensino você a alugar carros sem ter dor de cabeça, com procedimentos. E para finalizar, me coloco aqui à disposição, deixa aqui o meu perfil para você ver vários outros vídeos. Se você quiser tirar alguma dúvida, acessa meu Instagram, @golocbr. Acessa lá, tira sua dúvida diretamente comigo. Algumas dúvidas eu mando até áudio. Manda lá, segue também no Instagram para você receber tudo. E melhor, tá? Curta esse conteúdo aqui para você estar sempre recebendo esses conteúdos, porque a partir da hora que você curte o YouTube, Instagram, Facebook, ele entende que você tá gostando disso e aí ele passa a te mostrar mais. Então curte e compartilha também esse conteúdo com seus amigos que querem aprender a alugar carros, querem começar a ganhar dinheiro, né? Pessoas que estão aí
precisando ganhar dinheiro na vida, manda isso, porque isso daqui é um tipo de investimento que serve para qualquer pessoa. Beleza? Até o próximo vídeo, forte abraço.